É o Lucas agora, pô. Tá vendo? Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta terça-feira, dia 30 de setembro de 2025, para a gente falar sobre tudo que aconteceu no noticiário do Inter, preparação para o jogo de amanhã contra o Corinthians, grandes novidades em relação à lista de relacionados do Internacional e o time que vai começar a partida de amanhã, o reencontro da família Dias com o Corinthians. A gente vai falar também sobre a pressão que vem acontecendo no Conselho Deliberativo do Internacional. O Inter ligou para o volante Fernando. Ele vai voltar? Eu conversei com uma pessoa do Internacional agora à tarde, tem alguns detalhes para trazer nesse conteúdo também. E a grande notícia do dia, Rafael Carioca no Inter. Qual a possibilidade disso acontecer? A gente vai trazer todos os detalhes nesse conteúdo a partir de agora, tá? Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. É a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, que tem o meu link lá na KTO, entra nele e faz o teu registro. Lembrando, casa de apostas é coisa séria, não é investimento, é para brincar e se divertir lá na KTO, tá? E quero falar também de Mais Ágil Assessoria, minha parceira aqui no canal. Se tu tá precisando de dinheiro no bolso, final de mês, a Mais Ágil pode te ajudar. Tem o WhatsApp deles na tela, tem o link do WhatsApp deles que vai te direcionar direto para uma conversa com um dos atendentes da Mais Ágil via WhatsApp. O link tá junto com o da KTO no primeiro comentário fixado. Chama o pessoal da Mais Ágil que eles podem te ajudar, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Inter finalizou a preparação para o jogo de amanhã, 7h30 no Beira-Rio, contra o Corinthians. O reencontro da família Dias, Emiliano, Ramon Dias e a sua comissão técnica com o Clube Paulista, no qual eles fizeram um bom trabalho do ano passado até abril deste ano. Terminaram com a conquista do Campeonato Paulista em cima do Palmeiras do Abel Ferreira e agora vão se reencontrar nesse momento, agora nesse início de trabalho no Inter, depois do empate 1-1 contra o Juventude, tá? Então amanhã, Inter e Corinthians, 7h30 no Beira-Rio. É importante a gente colocar aqui a situação dos dois na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Inter vive uma situação um pouco pior que a do Corinthians, 28 pontos, 15º colocado, ainda com uma distância de 6 pontos para o primeiro time dentro do Z4. O Corinthians tem um pontinho a mais do que o Inter, tem 29 e é o 13º, então se o Inter vencer amanhã, o Inter vai a 31 e pode passar Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco e até o Ceará, tá? Pelos critérios de desempate. Claro, tem que vencer e secar todos esses adversários, mas é uma possibilidade, vamos aguardar o jogo de amanhã. A expectativa de público para a estreia do Ramon Dias dentro do Beira-Rio não é das melhores, tá? 7h30 da noite é um horário difícil, muita gente ainda saindo do trabalho ou ainda dentro do trabalho, chovendo em Porto Alegre, frio, horário, momento do time principalmente também que não é dos melhores. O Inter tá fazendo promoção de ingressos para o sócio entrar de graça, para sócio adimplente do mês de setembro levar um acompanhante de graça, mas ainda assim a expectativa de público tá na casa dos 20 mil torcedores para o jogo de amanhã no estádio Beira-Rio. Bom, o treinamento de hoje à tarde no CT Parque Gigante encaminhou a equipe e é um time bem parecido com o time da estreia, o time que jogou contra o Juventude e empatou em 1-1 na Serra Gaúcha no sábado, tá? Tendo a volta do Bernabei, a lateral esquerda, o Vitor Gabriel volta para o banco, e do Bryan Aguirre na lateral direita, o Alan Benítez volta para o banco. O restante do time vai ser o mesmo, tá? O Juninho volta de suspensão, assim como o Bernabei e o Aguirre, mas deve começar no banco, e o Gabriel Mercado sendo titular mais uma vez, tá? Agora, gente, além desses retornos do Bernabei, do Juninho, do Aguirre, dois devem ser titulares, o Juninho deve ficar no banco para o Mercado ainda, o Rocher deve ser confirmado fora, o Inter ainda deve confirmar a questão do edema ósseo no pé esquerdo, né, que foi um trauma, depois virou um edema. O Richard, que segue com um problema no quadril, hoje mesmo a gente trouxe no AM Colorado, conversando com algumas pessoas do Inter, que o Richard deve ficar fora mais uma vez do jogo de amanhã, nem opção no banco, porém o Thiago Maia participou de parte da atividade, tá? O Inter até colocou ali nas redes sociais algumas imagens que o Thiago Maia tá fazendo parte do aquecimento com o grupo. Então ele ainda é uma dúvida se pode pelo menos ser relacionado, tá?
Mas assim, ele tava calçando chuteiras normalmente, tava com problema de lombalgia, ficou fora do Grenal, ficou fora do último jogo. Então assim, o Thiago Maia tem boas possibilidades de ser relacionado. Agora, é bem possível também, porque o time que treinou hoje, e a informação que a gente trouxe à tarde, tem o Luiz Otávio. Então eu não acredito nesse momento ele tirando o garoto para botar o Thiago Maia, que tá voltando depois de 2 semanas fora por uma lombalgia. Mas, pelo menos o Thiago Maia deve voltar a ser relacionado pelo Internacional a primeira vez com o Ramon Dias, tá? Em relação ao time do Inter pro jogo de amanhã contra o Corinthians, 7h30 no Beira-Rio. Antony no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão e Mercado dupla de zaga e o Bernabé na lateral esquerda. Luiz Otávio primeiro volante, mais pela direita Bruno Henrique, na esquerda Oscar Romero, essa trinca de volantes do Ramon Dias, Alan Patrick mais à frente e o ataque a dupla Carboneiro e Borrell, 4-3-1-2 do Ramon Dias, tá? Vamos falar aqui sobre essa pressão que está acontecendo nos bastidores do Inter, principalmente dentro do Conselho Deliberativo do Inter. A gente até trouxe ontem no canal que teria a reunião ontem, que ela é uma reunião que não é extraordinária, né? É ordinária, toda segunda-feira à noite o Conselho Deliberativo do Inter se reúne, mas está acontecendo uma pressão muito grande nos bastidores do Internacional. Vamos lá, ontem o Inter aprovou a suplementação orçamentária, tá? Ela está avaliada em mais ou menos 65 milhões de reais. O Inter tinha uma previsão de gasto de 210 milhões na temporada, vai gastar algo em torno de 237, pediu, por isso, essa suplementação orçamentária, foi aprovada no Conselho Deliberativo do Internacional, mas ontem também se debateu questões atreladas a futebol, ao contrato, por exemplo, rescindido com o Roger Machado, que tem várias cláusulas no mínimo estranhas, a gente falou disso também ontem à tarde aqui no canal, e foi um debate bem acalorado, tá? Eu conversei com um conselheiro hoje pela manhã do Inter que estava na reunião e ele disse que foi um debate bem acalorado. Tiveram vários gritos contra o presidente Alessandro Barcelos. O presidente Alessandro Barcelos, inclusive, deixou o Conselho Deliberativo do Inter ontem basicamente às pressas, tá? E tiveram vários protestos desses conselheiros dentro da sala do Conselho Deliberativo. Então é um ambiente, um momento muito tenso para a gestão do presidente Alessandro Barcelos. E óbvio que isso também está atrelado a algumas questões de campo. Por exemplo, hoje foi trazida uma informação sobre Fernando e o não retorno do Fernando ao Inter. Vamos lá, o que eu ouvi, tá? Eu conversei com uma pessoa do Inter agora no final da tarde e início da noite. O Inter garante que ligou para o Fernando e que manteve contato com o volante de 38 anos e com o seu empresário desde que teve aquela mini crise por conta da entrevista dele lá na ESPN no Bola da Vez. Ele disse que poderia voltar daqui a pouco e o Inter mesmo assim quis rescindir, não quis deixar ele ficar um tempo lá em Goiânia e preferiu rescindir o contrato dele. O que eu ouvi do Inter é que o Inter procurou ele depois disso, conversou com ele alguns dias seguidamente com o Fernando e com o seu empresário e ouviu da boca do Fernando e do seu empresário que ele não tem desejo de jogar neste ano. Então, de fato, neste ano, o Fernando não voltará a vestir a camiseta do Internacional. O Fernando não volta para o Inter agora. E o que foi dito é que, quanto ao ano que vem, ainda não está certo, mas era uma possibilidade de uma aposentadoria. Mas como não está certo, se o Fernando optar por voltar a jogar, ele falaria com o Inter, até porque isso está previsto em contrato. Existe uma cláusula que a preferência de caso o Fernando volte a jogar, a preferência é do Inter, que é o seu último clube, e isso está lá, bonitinho, assinado pelo Fernando e pela direção do Inter no contrato de rescisão que ele fez alguns meses atrás. Então o Inter ainda está muito bem calçado em relação a isso, garante que procurou o Fernando para saber o que ele vai querer fazer, mas ouviu dele que ele não vai voltar a jogar em 2025, inclusive o Fernando está em Portugal nesse momento, numa mini férias ali, curtindo com a sua família, tá? E a informação do dia foi trazida pelo Lucas Colar, do Voz do Gigante, porque o Colar trouxe uma informação de que, já pensando no ano que vem, último ano de gestão Barcelos, o Inter fez contatos e abriu conversas com o volante Rafael Carioca, volante ex-Grêmio, né, que surge muito bem lá no Grêmio em 2008, esteve recentemente no Tigres do México, deixou o clube mexicano no mês de maio e hoje está livre no mercado de transferências, tá? Depois do Grêmio ele ainda passa por Vasco, Atlético Mineiro, joga no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, 36 anos, está livre no mercado e seria um jogador que o Inter já abriu algumas conversas, tá? Algumas pessoas próximas do Rafael Carioca ainda
mantém mais cautela, de que ainda não está conversando, que ainda é cedo ver se vai acontecer algo para o ano que vem, que ainda tem os meses para terminar esse ano de 2025, mas a informação do Colar é que o Inter já abriu conversas com o Rafael Carioca pensando na experiência dele e que vai querer agregar experiência ao meio de campo. Talvez até atrelado justamente a essa questão do Fernando que a gente falou e a possibilidade mesmo dele nem vestir mais a camiseta do Internacional. O que tu acha sobre Rafael Carioca? Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Beijão, um abraço e até a próxima.